Bom dia a todos. É uma alegria muito grande mesmo, né? A gente poder prestar culto a Deus, né? Cada um aqui que está presente, né? A gente está, que a gente possa buscar a Deus de todo o coração. Isso que Ele espera de nós, né? E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudando na nossa vida, né? E isso é tremendo. É a coisa que eu mais desejo, né? É que eu sempre coloque Deus em primeiro lugar. Os familiares, todos, né? Coloquem Deus em primeiro lugar. E aí que as coisas vão acontecendo. Deus vai fazendo a obra de Deus, né? Ele está mexendo. Vamos cantar primeiro. Esse Buscar Primeiro é uma música bem. Isso, Nicola. Dá uma olhadinha. Acho que conectou. A gente começa tudo, né? Quando a gente busca a Deus, porque Deus criou os céus e a terra. Começou tudo com Deus. Então, meu avô, ele conheceu Jesus quando leu Gênesis 1:1. Aí começam todas as coisas. Vamos cantar essa música então. Buscar primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Eu já leu do Salmo 126. Eu vou fazer a leitura aqui. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então
Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A gente precisa do colo da mamãe, né? Olha, eu estava falando isso, mas é que minha mãe, eu preciso sempre estar lá no sábado encontrando minha mãe, né? Eu tenho uma mãe espiritual aqui também, a Serenico, né? A gente precisa dela também, né, Alice? Né? Precisa da Serenico, que é a mãe espiritual da gente, né? E também, a minha mãe também é uma mãe espiritual, fisicamente, espiritualmente. Ontem eu estava no concílio, estava numa correria, tudo, mas fiz questão de depois do concílio ir lá encontrar a minha mãe. E ali, não adianta impedir para eu não rir, mas ali tinha pessoas lá que pensou: esse japonês tem algum problema, acabei me irritando. Mas é uma alegria tão grande, né, estar com minha mãe, ter a Jesus, né? E é muito gostoso isso. Cantamos músicas lá da infância e também músicas da igreja, lendo a palavra, né? E ela fez oração por nós. Que coisa! Nem sempre ela faz oração, mas ela fez uma oração pedindo para que Deus abençoe as nossas vidas. Alice, que coisa gostosa! Inesperadamente ela fez uma oração, como sempre ela fazia. Que coisa gostosa isso, né? Em teus braços. Como a gente precisa de colo, né? Colo de Deus. Essa amizade um com os outros. A gente precisa um do outro. A igreja é isso. A gente precisa. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu jeito, mas a gente precisa. Jesus precisava, né, estar no momento mais difícil. Chamou os três mais próximos, Pedro, Tiago e João. Precisamos, né? Em teus braços. Primeiramente, né? Estar nos braços do Senhor. Como é bom isso? Vamos cantar essa música. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Cíntia, você pode fazer oração? Senhor, meu Pai, obrigada, Senhor, por este domingo, por este culto, Senhor, por te louvar, Pai. Por cada palavra deste louvor, Senhor, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a nossa fé possa crescer a cada dia, Senhor. Possamos entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Abençoe a vida do pastor. Que o pastor venha cada dia mais fortalecer. Possa trazer a tua palavra aqui para nós, Pai. Esteja, Senhor, cuidando de cada vida, Senhor, presente e que nós pudermos estar aqui também, Senhor. E agradecemos por tudo. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantar mais uma música? Cantar mais uma música? Cantar mais uma música? Renova. E Deus possa estar renovando, né, a nossa vida, a vida espiritual. Vou cantar. Que Deus possa estar renovando a nossa vida através da sua palavra, né, através da presença dele. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado,
Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos ler a passagem de hoje. Vamos ler todos juntos aí. A passagem de hoje. Isaías 35, 1 a 6. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deus-lhes a glória no Líbano, o esplendor do Carmelo de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleci as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 35, 1 a 6. Nós agradecemos, né, realmente sempre a presença do pastor Gleison conosco, né? Realmente hoje a Selma não pôde estar, porque ontem foi o noivado da Rebeca, né? A filha, né? E aí os familiares estão reunidos, mas o pastor Gleison está aqui conosco, né? É uma alegria, né? Recebemos a palavra de Deus, né, através dele, que nós agradecemos por Deus ter dirigido a vida dele. Praticamente ele foi jubilado na igreja presbiteriana, mas isso tem um propósito de Deus, para que ele pudesse vir para a nossa igreja, né? Então, isso é maravilhoso, né? Deus faz as coisas assim de forma perfeita para nós, né? Então, que Deus possa abençoar a palavra através do pastor Gleison. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Esse texto que nós lemos, nós começamos essa mensagem no domingo passado, que aqui é uma profecia do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Isaías traz uma profecia de esperança e restauração, né?
sempre é uma palavra boa, porque se a gente for ver em notícias, na nossa época sempre desanima. Se a gente for ver o nosso país e o mundo, sempre notícia não que aquece o coração, não que edifica, mas que traz esperança, né? Mas esse texto, o povo que tinha desobedecido a Deus, foi cativo, mas Deus não esquece. Então diz o texto: digam aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. E podemos definir desânimo como o cansaço da alma. Por quê? Porque a alma, ela perdeu algo da sua vivacidade, ela perdeu algo do seu movimento, da alegria dos relacionamentos. Podemos dizer que é uma pessoa que está com a alma fragilizada. Existem várias razões para o desânimo e temos algumas respostas que são universais. Primeiro que nós abordamos, que é um problema de aparentemente insolúvel. Eu estou numa situação que não tem solução, né? Ou uma perda irreversível, que é assumida assim como pode levar a pessoa ao desânimo. Uma desestruturação da família, que é tomada como definitiva, não há solução. Uma dívida impagável, ou um diagnóstico de uma enfermidade para as quais os médicos não têm uma resposta. Eu creio que essa questão de enfermidade, sempre na família vai aparecer um diagnóstico assim. Na minha família sempre aparece. E hoje eu tenho uma prima que está internada já faz um bom tempo, está entubada lá em Taubaté, e nós temos orado que Deus faça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes uma coisa que vem sempre na rasteira de outra pode levar a pessoa ao desânimo. Então tudo isso aponta para um fim, para esse drama da incredulidade na nossa vida. Muitas vezes nós não cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E também significa também para onde nós olhamos. Se nós olhamos para os desafortunados, nós vamos tornar igual. Mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então nós podemos dizer que a fonte maior do desânimo é a incredulidade. Por quê? O desânimo, de certo modo, é um descrédito. Eu não consigo mais acreditar que Deus é poderoso, que Ele é soberano, que tudo aquilo que acontece na minha vida não tem nada a ver com Ele. E nós esquecemos que Deus sabe o nosso sentar, o nosso levantar. A palavra ainda não chegou dos nossos lados. Ele sabe de tudo. Ele conhece mais nós do que nós mesmos, né? Então muitas vezes o desânimo leva a eu não acreditar. E o desânimo apresenta na incredulidade em dois modos distintos. O primeiro modo é a incredulidade com relação à vida. À medida que os meus problemas são maiores do que eu dou conta, que as minhas frustrações são decorrentes, que as pessoas simplesmente desaparecem quando eu preciso, quando eu necessito. Muitas vezes as pessoas indiferentes, você espera ser abraçado, acolhido, você não é. Então a gente vai ficando incrédulo com respeito à vida, porque aí eu começo a desacreditar da vida, começo a desacreditar do mundo e começo a desacreditar das coisas. Penso, quer saber? Não vai mudar mesmo? Quer saber? Vai ser sempre assim. Quer saber? Não tem jeito. Não tem jeito mais. Então, eu desanimo porque agora eu tenho uma incredulidade com respeito ao mundo, à vida, e eu não consigo mais superar isso. Outro ponto também, a base é a incredulidade com relação a Deus. Por quê? Porque o desânimo, eu sinto Deus longe. No desânimo, eu sinto Deus tão diferente. No desânimo, eu falo assim: Deus não me ouve mais. E as pessoas muitas vezes que estão nesse desânimo costumam dizer:
minha oração não passa do teto. Então a incredulidade traz essa sensação de isolamento em relação a Deus. Mas isso parte de mim, não de Deus. O desânimo faz com que eu veja Deus fora da minha vida, do meu mundo, fora dos meus problemas. A pergunta que eu preciso fazer diante desse quadro, se eu estou vivendo isso ou vivenciando, qual é o caminho da vitória sobre o desânimo? Não adianta, eu estou desanimado, qual é o caminho? Como que eu saio disso? Como que eu enfrento isso? Primeiro eu encontro com a palavra de Deus. Quando eu encontro a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, Deus fala comigo. Deus está sempre falando. E aqui, esse encontro com a palavra de Deus, Deus transmite isso ao povo. Digam aos desanimados, fala para os desanimados, proclame aos desanimados que eles não precisam ter medo. Anime-se, pois Deus está aqui. E Ele fala, Ele vem para nos salvar. Ele vai vir. Mas isso é no tempo dele, não é no meu tempo. Deus sabe de todas as coisas. Ele vem na hora certa. Podemos dizer que Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Diga para os desanimados uma palavra vindo de Deus. Diga para os desanimados uma palavra recebida, que nasceu no coração de Deus. Porque a palavra de Deus é a primeira força que pode começar a mudar as coisas dentro de nós e ajudar-nos a vencer o desânimo. Eu estava um dia, eu acordei, sabe aquele dia que a gente está desanimado? Eu coloquei, puxa, hoje não está legal. Aí, sabe o que Deus falou comigo? A alegria do Senhor é a minha força. Falei, puxa, a alegria do Senhor. Isso aí invadiu meu coração, a alegria do Senhor. Mudou. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando Deus fala comigo, eu acolho aquilo que Deus falou comigo, eu creio naquilo, muda. Porque o desânimo é um cansaço da alma e é somente a palavra de Deus que tem esse poder para nos revigorarmos, para nos edificarmos e para trazer a alegria e a esperança e a edificação. E a gente pode dizer aqui lá em Lucas capítulo 24, nós sabemos que ele aborda que Jesus estava morto, ele foi sepultado e seus discípulos começaram a se dispersar. Cada um voltou para a sua aldeia, né? E aí, Jesus ressuscitado, ele começou a aparecer para todos. Mas 2 discípulos tinham decidido voltar para a sua casa, para as suas vidas, para a sua cidade chamada Emaús. Na viagem de volta, Jesus, que ele conhece todas as coisas, ele é soberano, decide andar com aqueles discípulos. E aí Jesus o aborda, mas eles não reconheceram Jesus de imediato. Por quê? Porque os seus olhos estavam fechados. Jesus lhe perguntou o que tinha acontecido, a maneira, né? Não que Jesus não sabia. Então diz o Evangelho de Lucas capítulo 24, que eles pararam entristecidos. E disse para Jesus, é você o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? Jesus, homem poderoso em palavras, em obras, foi preso e condenado pela inveja das autoridades e foi crucificado, morto e sepultado, e já é o 3º dia e nós achávamos que ele seria o Redentor de Israel. Ele era a nossa esperança. Estavam desanimados. Aonde colocou toda a esperança, não tem mais, morreu. Então o desânimo por não crer no que Jesus tinha falado que iria acontecer. Tudo que nós estamos passando na nossa época, a Bíblia já fala que vai acontecer. E como que eu preciso me fortalecer para eu enfrentar esses desafios, as lutas? Está tudo ali. E muitas vezes nós somos incrédulos, né? Muitas vezes nós não cremos no amor, no poder
e no carinho de Deus para com as nossas vidas. Aí Jesus começa a falar isso. Começa a falar das Escrituras, que as Escrituras já tinham previsto que tudo isso iria acontecer. E Jesus expõe toda a Escritura quando caminhavam juntos. Chegando lá em Emaús, Jesus faz menção que vai mais adiante. Mas eles insistem que Jesus fique. Fica conosco. Já faz tarde. Já se faz tarde. Jesus entra com eles na casa e no partir do pão, na comunhão, né? As escamas dos seus olhos caíram. Reconheceram quem era Jesus. E nesse momento Jesus desaparece da vista deles. Aí, um olhou para o outro e disse: não nos ardia o coração enquanto o Senhor nos expunha a Escritura? É só a palavra de Deus que tem esse poder de tocar em nossos corações. O que de fato precisamos, o que de fato nós necessitamos, só a palavra de Deus tem esse poder. Porque a palavra de Deus é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, homens foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. E o Espírito Santo ilumina, quando nós lemos aí, para a gente entender, para a gente compreender aquilo que Deus tem. Então, só a palavra de Deus é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo. Amados, não há desânimo que o poder do Espírito Santo não possa destruir em nossas vidas. Não há. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos de força. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala: olha, fica aqui em Jerusalém, vocês só vão testemunhar quando descer sobre vós o Espírito Santo, para testemunhar, para vivenciar aquilo que eu tenho vos dito. Amado, quanto mais o desanimado se afasta da palavra de Deus, mais desanimado ele fica. O duro é quando a pessoa começa muito bem, depois ele afasta. Eu estava trabalhando com uma pessoa lá na Imel, de São José dos Campos. Pastor, sempre queixando, murmurando, vamos estudar a palavra de Deus junto. Todo dia de manhã a gente ia na igreja, fazia uma meditação, estudava, e ele começou a olhar o mundo de uma outra maneira. Não demorou muito, ele já começou a faltar, não ir, e aí voltou. Então a gente tem que perseverar. Olha, se isso é bom, por que eu largo? Se isso faz bem para mim, para minha família, para o meu cônjuge, para os meus filhos, por que afastar? Né? Então, se eu me afasto, eu vou ficar mais desanimado, porque eu começo a olhar para o outro lado. Porque a gente só ouve coisas que muitas vezes não edificam. Então, o encontro com a palavra de Deus renova o desanimado, no meio da minha alma está fragilizada. E a palavra de Deus nos diz: se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Quem que não anda tribulado? Quem que não tem problema? Quem que não tem dificuldade? O que a gente tem que parar para pensar é que existem algumas pessoas que manipulam a palavra de Deus. Eu já fui em muitos congressos, muitas igrejas, eu vejo, isso é uma tristeza no meu coração. Tem lá mais de 2.000 pessoas, tem 400, 100 pessoas, e fala assim: Deus está me mostrando que aqui tem alguém que está com problema de estômago. Deus está me mostrando que quem está com problema fica em pé. O pessoal fica. Sempre um ou dois que vai ter. Deus está me mostrando aqui que tem alguém que tem problema na família. Quem que não tem? Deus, vamos trabalhar uma questão que quase todo mundo tem. Deus está mostrando que tem alguém que está com problema na coluna. Quem que não tem problema de coluna? Dor de cabeça. E as pessoas, né? Agora, Deus é tão bom, independente dessas pessoas, Deus pode usar de misericórdia e curar. Não é a pessoa, é Deus que cura. Eu não tenho poder nem sobre a minha vida, mas Deus tem. Então, se eu ando em minha tribulação, tu me refaz a vida. Vou direto ao Pai.
Aqui estava cantando ensino sobre abraço, né? Como é gostoso. Por que eu vou para outras pessoas se eu não vou para os braços do meu Pai Celestial? E ficando em abraço, a gente tem o Júlio e tem a Rebeca, mas a Rebeca disse aqui: papai, me dá um abraço. Que gostoso. Ela precisa de um abraço, precisa do toque, né? E é isso, né? E aqui, no Salmo 55, versículo 2 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Que cuidado você tem sobre a sua vida? E Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, a mensagem central é que, ao entregar nossas preocupações e fardos a Deus, Ele cuidará de nós. Ele nos sustentará e não nos deixará cair, levar até Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai trazer vida, e vida em abundância. Lá no Salmo 29, versículo 11, nós estamos falando sobre a palavra de Deus que é viva, que eu tenho que encontrar. Vou ler alguns textos. Aí fala lá no Salmo 29, 11: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A hora que vê essa paz, que gostoso, né? Olha, eu vejo tantas pessoas sofrendo e não tem paz, e faz qualquer coisa que não é a vontade de Deus para ter essa paz. Ele é uma promessa de que Deus fornece poder e força para o seu povo e também lhe concede a bênção da paz. Shalom. Shalom Adonai, né? Paz do Senhor. Essa paz maravilhosa. Ai, como é gostoso ter essa paz. Só quem experimenta, e você tem que experimentar. É a mesma coisa assim. Ontem lá no noivado da Rebeca, eu gosto de pudim. E alguém fez um pudim. Eu de olho no pudim. Eu falei: acho que eu vou comer esse pudim antes da refeição. Mas eu tive que me controlar, né? Estava bonito tudo. Mas eu sou mãe e vou falar assim: esse pudim está gostoso se eu experimentar. Tá bom mesmo. É a mesma coisa essa paz de Deus. Se você não experimentar, você fala: puxa vida, que legal, que gostoso, né? E outra coisa também que diz a palavra de Deus, em Isaías 40, 11, ele afirma que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha, nós podemos ser renovados, irmãos. Subirão como asas, como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que maravilha! Nós podemos ser renovados. E quando eu encontro com a palavra de Deus, eu sou renovado. Quando eu vou no culto onde a palavra de Deus é pregada, eu sou renovado. Eu deixo aquilo que não faz parte da minha vida, que eu estou alimentando, né? Então a passagem é uma mensagem de esperança sobre a força renovadora que Deus dá àqueles que confiam nele, permitindo-lhe superar desafios com perseverança. Amados irmãos, um texto que vem toda manhã no meu coração: as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, e a causa de eu não ser destruído ou consumidos. Se essa misericórdia não se renovar, eu vou acabar comigo. Que maravilha! Lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a frase, a alegria do Senhor é minha força, é uma referência bíblica do livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que significa que a força e o ânimo para enfrentar desafios vem de Deus, e não nas circunstâncias externas. Encontrar alegria na presença e na vontade divina renova a esperança, a confiança e a coragem em tempos difíceis. E nós precisamos disso. Nossos tempos são difíceis. Mas que bom que a gente tem um bom pastor
E esse bom pastor é maior do que qualquer problema. Que os nossos olhos são insolúveis. São insolúveis. Ontem lá na reunião tem uma amiga da Rebeca, acho que foi professora dela, uma médica, e ela voltou, ela ouviu a palavra, a Rebeca está trabalhando com ela, e ela voltou com os olhos cheios de lágrimas, olha, a minha prima estava em situação difícil, agora está renovando. Assim no sentido da físico, mental, e eu falei assim, ó, nosso fôlego está na mão do Senhor. E vai ser no momento certo. O doutor Kiko falou assim, olha, Gladys, olha, alguém entra aqui, na horizontal, na maca, né? Na horizontal, você vai morrer. E sai andando. Tem outro que entra aqui andando e sai na horizontal, morto. Nós não sabemos. É o tempo de Deus. Nós estamos aqui de passagem, somos como um vapor que aparece e logo desaparece. E muitas vezes nós queremos ficar em estacas aqui. Então muitas vezes nós temos problemas, avoluamos problemas, alimentamos problemas e parece que é insolúveis. Mas o bom pastor cuida, ele é bem maior do que qualquer problema. E ele fala lá em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lembrando agora, diz que o pastor de ovelhas estava pastoreando as ovelhas, levando para lá e para cá, e o viajante lá, o faroceiro, começou a notar que chamava as ovelhas iam. Aí ele pegou, ficou curioso, foi conversar com o pastor das ovelhas, assim, se você chama, elas obedecem, mas tem algum momento que você chama e ela não vai? Eu falei, tem, é quando elas estão doentes, quando ela come comida que não é para comer. Mas eu posso chamar que não vem. Então muitas vezes Deus fala com a gente pode estar comendo uma outra comida que não é a palavra de Deus. E ele fala, esse bom pastor, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém vai arrebatar a gente da mão do Senhor. Ninguém. E aí, diante disso aí, a palavra de Deus vem confortar, vem edificar. É o hino que nós cantamos. Que segurança, eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei. E a minha oração é que Deus, através da sua palavra, traga vigor que você precisa, que eu preciso. Eu preciso disso. Ser vivificado todos os dias pela sua palavra. E eu medito todo dia, a minha meditação. Eu oro, intercedo, falo, Senhor, ao meu coração através da tua palavra. Agora eu, como um jovem de 70 anos, eu estou lendo Provérbios de novo. Livro de sabedoria. Ele fala, olha, aquele que obedece ao Deus mandamento, aquele que ouve minha voz, que abre no teu peito, no teu coração, é diferente. Evita muita dor de cabeça. Então, amados irmãos, é meditar na palavra de Deus todos os dias. Não faça nada. Medita. É um compromisso você com Deus nessa devocional sua. Tá? A minha oração é que Deus faça isso conosco, com a sua igreja, trazendo à minha vida a capacidade de discernir pela palavra de Deus a sua vontade. Discernimento. E o provérbio fala muito de sabedoria, né? O que é sabedoria? É você saber aplicar o conhecimento que você tem. O mundo tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Aplica de uma maneira muito egoísta. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12 que ela é viva e ela é eficaz. E é a única que pode dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Somente ela pode fazer isso.
E se ela é viva, ela vai produzir vida. A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa história e os nossos relacionamentos de uma maneira saudável. Por quê? Porque lá em Isaías 55 fala assim que como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual eu enviei. Então, quando Deus envia, Ele não desperdiça a palavra, Ele manda a palavra e Ele vai fazer aquilo que Ele lhe apraz. Vai produzir fruto, vai alimentar essa palavra de Deus que faz isso com a minha e com a tua vida. Um culto em que a palavra de Deus é pregada pode mudar toda a minha semana e existência. Se você está desanimado com as coisas, vão começar a mudar pelo encontro com a palavra de Deus em sua vida, no seu lar e na sua família. Porque a palavra de Deus é a única força que pode começar a mudar as coisas dentro de mim. Começa dentro e ajudarmos a vencer o desânimo. Porque o desânimo é um cansaço de alma. Somente a palavra de Deus tem o poder para nos revigorarmos. Creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Deus já falou para a tua vida. Creia em sua palavra. E Ele está falando hoje: digam aos desanimados, não tenham medo. Por que vocês estão temerosos? Não tenham medo. Anime-se, vamos animar. Pois o nosso Deus está aqui. Deus está presente entre nós. Não tem um cântico que a gente canta isso? Deus está presente, pronto para perdoar, pronto para salvar. Ele está pronto. E aqui diz o nosso texto: Ele vem para nos salvar. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra na nossa vida, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. Pastor Luiz. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela não volta vazia. E ela nos revigora, nos restaura, nos renova, Senhor, e nos tira do desânimo, Senhor. A tua palavra nos fortalece, nos transforma, nos dá uma vida e vida abundante, Senhor. Obrigado pela presença do Espírito Santo que vem ao nosso encontro e transforma toda a escuridão em luz. Estamos aproximando do Natal e o Senhor veio trazer luz no meio das trevas. Obrigado, Senhor Jesus, por essa experiência maravilhosa de transformar toda a tristeza, desânimo, em grande alegria e bênção, Pai. Vamos, nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar essa música. A bênção e receber uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.